Louvado seja Deus, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador daquele que não crê. A paz seja convosco, a todos meus amigos, irmãos em Cristo, aos companheiros que têm aí, junto comigo, tem visto aí cada dia a palavra de Deus por intermédio deste canal e também no Facebook, e o Delfonso Marques. Tem uma mensagem ali para você. Eu quero também aqui já por esse meio de comunicação desejar aí um forte abraço e que a vida de cada um dos meus entes queridos, dos meus parentes, meus filhos e netos, genro, nora, seja aí um dia repleto de ricas bênçãos no nome do Senhor. Eu quero neste momento falar sobre a tragédia de uma casa vazia. Como que é essa tragédia de uma casa vazia? Então escute bem. A palavra de Deus no livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, aí no capítulo de número 12, Jesus narra uma situação. No capítulo 12, versículo 13, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com essa geração má. Amém? Quero ficar aqui preso nesses 3 versículos da palavra de Deus. Eu quero aí como uma introdução que o processo para utilização de uma construção, uma casa, um sobrado, primeiro andar, segundo andar, o local para suportar essa estrutura, o material que vai se utilizar. Aí temos aí variedades de materiais: ferro, concreto, madeira. E quando se constrói uma casa sobre a areia, pode ter certeza, ela vai cair. E se constrói sobre a rocha, já é aí um chão firme, bem sustentável. E nós vemos pessoas com a classe bem baixa, sem condições de comprar uma área boa para a construção, não tem condição, e às vezes constrói suas casas pelos morros, e às vezes pelos brejos, e com o tempo depois traz grandes problemas. No morro, com chuva, o desabamento. E nos brejos, sujeito a água penetrar, invadir e destruir a casa. Segundo a prefeitura, o local, ela até orienta: olha, aí não pode construir. Mas as pessoas não têm condição e acabam construindo, outros constroem de só madeira a casa, e é um risco tremendo de pegar fogo. E se pegar fogo nenhum, vai pegar fogo nos outros. Corre esse risco, né? Então,
Aí depois as pessoas às vezes querem ter até direito, mas a prefeitura, o órgão social da prefeitura orientou, mas quantos têm perdido a vida com a casa quando pega fogo, ou quando as águas vêm, ou quando um desabamento, né? A tragédia de uma casa vazia. Ô irmão Deus, está só falando aí de construção, calma aí, nós vamos chegar lá. O homem não foi criado para ser uma casa vazia, não. Nós somos comparados como casa espiritual, templo da habitação do Espírito Santo. Nós somos comparados a uma casa ou um templo. E essa casa espiritual, Pedro ele diz assim, mas na carta de Paulo a Éfeso, nós vemos aí Paulo falando, no versículo de número 2 e 10, porque somos feitura à sua imagem em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais preparou Deus desde que andássemos nela. O Senhor preparou. Então essa casa, o homem não foi feito para ser casa vazia. Quando nós olhamos para Pedro, na carta de Pedro, ele diz assim, olha, vós também como pedras vivas sois edificado, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro ele compara nós como casa, e se não me falha a memória também, na carta aos Hebreus, no capítulo 3, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, aí comparou Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, e tão somente se conservarmos firme e confiante, e a glória da esperança até o fim. Nós aqui também somos comparados, esse corpo, como uma casa. E pelo texto ao qual foi lido, que nós aí acompanhamos a leitura, aí diz que o espírito sai do homem, o espírito mau. E quando sai, ele fica vagando, procurando um outro corpo para se apossar. Quando ele não encontra, aí ele fala, eu vou voltar para o corpo que eu estava. Por quê? O corpo que ele estava, ele foi despejado. E como assim, irmão, despejado? Por quê? A partir do momento que a pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor entra na casa, ele é mais forte, e aí ele domina o valente que está na casa, o põe para fora, e aí agora fica como morada do Espírito Santo. Mas uma vez a pessoa não cuidando da casa, não dando lugar para o Espírito Santo de Deus, aí o espírito maligno ele fala, vou voltar para casa. Aí chega lá, diz o texto, que voltando acha desocupada, quer dizer, a presença do Espírito Santo não está habitando na vida da pessoa. Aí a casa está desocupada, está varrida, pintadinha, bonitinha, janela, as portas, tudo ok. Aí ele vê que está adornada, quer dizer, está ó, chique a casa. Aí fala, agora vou voltar para lá. E aí diz o texto que voltando ele não volta sozinho. Ele chama mais 7 espíritos piores do que ele, a qual vai habitar na vida do ser humano, e aí esse ser humano vai fazer coisas. Olha, assim acontecerá também com essa geração má.
vai fazer coisas piores do que quando aquele espírito imundo estava nele. Então observe bem o problema de uma casa vazia. Quando nós olhamos lá na Torá ou lá no Pentateuco, segundo os livros dados por Moisés, escrito por Moisés na lei, quando nós observamos aí o capítulo de número 32 diz assim, o 6 em diante, que eu quero ler. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos e juízos são de Deus, e a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é Deus. Corromperam-se contra ele seus filhos, e eles não são. A sua mancha é deles geração perversa e torcida é. Quer dizer, nós olhando o quadro hoje da humanidade, não generalizando, mas aí uma porcentagem grande é de pessoas más, de pessoas perversas, de pessoas violentas, de pessoas sem compaixão, de pessoas sanguinárias. Geração perversa. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Deus? Lembra, pois, dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Perguntai a teu pai, e ele informará aos teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão um dos outros, pôs os termos dos povos conforme ao número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a corda da sua herança, porque foi através de Abraão, do seu filho Isaque, de seu filho Jacó, filho de Isaque, e dos filhos de Jacó, os 12 filhos, aí nasceu as 12 tribos de Israel. Que depois nós vamos ver lá na frente, o povo rebelde, má, eles se dividem, fica 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. As tribos de Judá e as 10 tribos de Israel. Aí, queira ou não, Deus traz sempre memória. Olha, pergunta para Deus. Pergunta para os anciões. Porque, assim como Deus ali depois, quando deu a terra de Canaã, depois ali de Josué assumir, ele entrou na terra com o povo, depois foi dividido as terras com os 12 filhos de Jacó. E a porção de Deus é o seu povo. Você, eu, nós somos povo de Deus. Nós somos criação exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva. Porque quando Deus falou lá em Gênesis, no capítulo de número 1, 27, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí Deus, quando cria o homem, ele dá autoridade para o homem ter domínio de tudo que tinha sobre a terra.
Mas quando nós observamos aí, nós vemos que Paulo, ele registra aí que nós somos o templo do Espírito Santo. Queira ou não, você é o templo do Espírito Santo. Agora, de que forma que é que você está dando adoração? A qual Deus que você está dando adoração com esse templo, com esse teu corpo, a qual Paulo, na carta aos Romanos, disse: rogo, pois, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com raciocínio, com equilíbrio, não é pessoa desequilibrada não. Essa casa vai oferecer agora sacrifício de louvor a Deus. Agora observe bem, Paulo na carta aos Gálatas, ou aos Coríntios, no versículo 6, 15 e 16, é onde ele fala que nós somos... Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo a fazê-lo membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. E não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Essa casa não é nossa. Esse corpo, uma hora ele desce e volta ao pó. Mas o Espírito, ele volta a Deus. E as obras que esta casa, esse corpo tem feito, elas seguem após a morte. Segue-se agora os trabalhos. O que eu e você tem feito com essa casa? Você está cuidando da tua casa? Eu já levantei, irmão Ildefonso, já lavei o rosto, tomei um banho, já me perfumei, pus uma outra roupa. Mais tarde eu tomo outro banho, deixo esse corpo limpinho, cheiroso. Mas você está fazendo o exterior. E o interior, como que está? Diz aí nessa mesma, no capítulo 4, do versículo 4, 15, 20, diz assim, de Paulo aos Coríntios. Porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não tereis, contudo, muito paz. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoestro vós, porquanto, o que sejais meus imitadores. Aí ele fala, olha, eu gerei vocês em Cristo, quer dizer, os gentios, a qual a palavra depois alcançou os Estados Unidos da América, quando o povo ali, os protestantes, foram impedidos de continuar na Inglaterra. Aí a rainha deu para eles começar a habitar nos Estados Unidos, povoar. Ali a lei, o mandamento, o primeiro mandamento dos Estados Unidos é a adoração a Deus. Depois o Evangelho chegou da América Latina, da América do Norte, América Central, ela chega também ao Brasil, América Latina, no Sul, a qual alcançou nós esta palavra do Evangelho. E hoje desfrutamos, hoje o Brasil é uma potência, é uma fonte para enviar agora missionários, onde aqueles locais, esses países que tinham fé, viviam na dispensação da vontade de Deus, abandonaram a sua casa e deixaram o espírito imundo trazer mais sede. E agora o Brasil está importando missionários para resgatar essas vidas e expulsar
para a glória e honra do nome do Senhor, o espírito imundo na vida das pessoas. Saiba que tuas obras, elas vão te condenar, porque pelos frutos conhecerei a árvore. Se suas obras são má, é ruim, seus pensamentos são malignos, teu pensamento não tem nada de bom, saiba, tem um espírito morando aí na tua casa. Ele está aí se apoderando do teu corpo, te dominando e fazendo o que ele quer. Pare para pensar. Vai continuar deixando ele dominando o teu ser? Você vai continuar alimentando ele ou vai alimentar o que é de Deus? Olhe bem, somos comparados por casa, a qual eu já li aqui em Hebreus. Se o proprietário não edificar, em vão trabalha o que nela edifica. O salmista Davi, ele fala assim: se Deus não guardar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se você tentar edificar essa sua casa, essa tua vida, saiba, vai ser comandada por espíritos imundos. Mas eu já li também uma passagem de Hebreus. Eu já li aí uma passagem de Hebreus. Tem hora que o telefone toca e até atrapalha um pouco. O período da casa vazia. Quando nós olhamos aí algum imóvel, quem tem uma casa, um imóvel mesmo, aí comparando a um imóvel que foi construído. Quando temos uma casa para morar, descansar, habitar nela, eu estou falando agora dessa casa de habitação. Quando nós temos uma ou duas ou três imóveis, que nem tem pessoas que têm, quando esse imóvel é desocupado, muitas das vezes o inquilino que morava ali, que tinha alugado a casa, ele deixa a casa num bagaço, parede cheia de buraco, torneira quebrada, fiação, tomada tudo danificada, a pintura, as paredes toda suja, manchada, as portas às vezes estourada a fechadura, janela começa a estar caindo aos pedaços, porque o proprietário que estava na casa não cuidou. E muitas das vezes o próprio proprietário, a casa está desocupada, ele não consegue alugar, às vezes por um aluguel alto ou a localidade, e aí vem os vândalos, que entra, estoura a porta, a janela e rouba os fios de eletricidade, as torneiras se for de metal. Outra, os próprios vizinhos ao lado começam agora a levar entulho para dentro dessa casa. Quando menos espera que o dono não percebe o que está se passando nesse imóvel dele, quando ele vai ver, está nessas condições. O lixo, o mato, e às vezes está sendo morada de delinquentes. A tragédia de uma casa vazia. Uma casa vazia, o período dela, quando não tem o cuidado dela, fica desse jeito. Lixo, entulho, portas quebradas, janelas danificadas, sem luz. Sem luz, a casa toda permanece em trevas e escuridão. Agora, traga esse quadro aí para a tua vida do dia a dia. Como que está a tua casa? Será que está sem luz? Às vezes uma casa, a pessoa não consegue pagar uma conta, duas, daqui a pouco a companhia de eletricidade vem e corta a luz. Aí fica no escuro, nas trevas. Imagine você nas trevas. Quem anda em trevas não sabe para onde vai. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais tropeçará. Ô irmão Ildefonso,
Desconsiderar o proprietário desta casa, nós olhamos aí uma passagem em Ezequiel, no capítulo de número 18, versículo 4, diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e ainda que pecar, essa morrerá. Quer dizer, ainda que andar nas trevas, ainda que andar com esses espíritos, um só já é um problema. E 7, espírito pior. Se andar fora dos ensinamentos do Salvador Jesus Cristo, se não tiver o Salvador como Senhor e Salvador da sua alma, a alma que pecar morrerá. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele quer dar e quer fazer morada na nossa vida. Ele quer dar vida abundante. Olhe bem, desconsiderar o proprietário. Mas quando nós vemos aí, o profeta Ezequiel, ele fala, ó, nem o pai vai dar conta do filho, nem o filho vai dar conta do pai, nem da mãe. Ninguém vai dar conta. Quem vai dar conta é você mesmo que vai dar conta diante de Deus. Quando observando aqui também, me chamou a atenção aqui um versículo bem em mente, no livro de Eclesiastes. Vamos ver que aqui o Salomão, ele se expressa assim, olha, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. Deus vai pedir conta do que passou. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará no dia do juízo. Mas antes do juízo, temos a justiça. E debaixo da justiça, a todo aquele que está em justiça diante de Deus, saiba, ainda que você está em pecado, ainda que esses espíritos malignos dominem teu ser, saiba, você pode ser liberto, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então observe bem, Jesus, ele quer tirar esse entulho, esse mato. Quer fazer as ligações para que você tenha luz. E depois ele possa dizer, vós sois a luz do mundo. Observe bem, desconsiderar o proprietário. Aí fala que o pai não vai dar conta, e aí vem, desejaria, Deus falando pela boca do profeta, desejaria eu a morte? Ou desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor, Jeová. Não, não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Se converta da malignidade, da maldade, dos atos, das práticas. Quando se converte e deixa agora o Salvador cuidar, aí você só quer pensar no bem, no seu bem, no bem ao próximo e de agradecer e glorificar o nome do Senhor. Ô irmão Ildefonso, me diga aí, deixar a casa vazia é um convite para o ladrão? Sim, ou qualquer um que se aposse da casa. Aí o versículo 43 diz isso. É um convite. Você deixou a casa desocupada e não está indo cuidar dela? Pode saber, brevemente alguém invade seu imóvel, literalmente. Mas na área espiritual, se você não cuidar desse corpo, desta casa, desse templo, logo vem aí os espíritos malignos, que muitas pessoas usam o termo, o diabo se apodera. Eu não vejo o diabo se apoderando que nem
muitos dizem, o diabo, ele não é onipotente, não está em todo lugar, não tem essa potência. Ele não é onipresente, não está em todo lugar, e não é onipresente. Esse termo diabo é um espírito das trevas, a maldade que está habitando no ser humano e o deixa mentindo, enganando, roubando, matando, derramando sangue inocente, prejudicando o seu próximo. Então observe bem, deixar a casa vazia é um convite para esse ladrão. Deixar a casa limpa é o que Jesus fala lá no Apocalipse, no capítulo 3, quando ele fala, eis que estou à porta e bato. E se alguém, olha bem, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Aí Jesus, quando você abre a porta do teu coração, é igual Zaqueu, ele queria ver Jesus, ele era cobrador de imposto, estava sempre na alfândega cobrando imposto, e ele, a vontade de conhecer Jesus, porque a alma tem sede do Deus vivo. Às vezes a alma, ela está angustiada, abatida. Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Agora observe bem. Aí, eis que estou à porta e bato. Quando Jesus falava aí à igreja, ali na Ásia, para a igreja de Laodiceia, eles se achavam como muitos se acham hoje. Se achavam que era rico. E Jesus sempre procurou falar, eu sei as tuas obras, hein? Ele, como dizia, rico sou e estou enriquecendo e nada tenho falta. E não sabes que é... Aí vem a resposta. Porque as pessoas se acham que é o tal, que é o poderoso, que tudo ele pode, que ele pode fazer e acontecer, pintar e borrar. Mas observe bem, está enganado, porque a palavra de Deus diz assim, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Por que a pessoa está nesse quadro, a sua casa? Por causa do Espírito que está habitando dentro. Ou dos espíritos, 7 espíritos que estão habitando dentro. Não é fácil não, hein? Depois que está dominada a casa, tem que entrar aí um mais valente do que esses aí. E o mais valente e poderoso é Jesus Cristo, autor, consumador da nossa fé. Então, olha, deixar a casa limpa, né? A casa varrida, enfeitada, em beleza, pintada, sem cuidado, corre um risco terrível. Tudo bem. Entra tudo que não presta. Uma casa vazia, entra tudo que não presta. E o que é que entra dentro desta casa? Essa casa agora é espiritual, que somos nós. Ela entra de desejos carnais, de ego, e acaba estragando a beleza da casa. Quando olhamos aí Salomão, nós vemos em Salomão capítulo de número 2, versículos 17, 18 e 19, diz assim, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus, porque sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Todos os que se dirigem a elas.
diz a palavra de Deus que há caminho que para o homem parece ser perfeito, mas é caminho de morte. E qual a casa me edificareis? Que casa que você pensa que você vai edificar para Deus ou para quem você adora? Quando em Atos dos Apóstolos, Estevão, ele relatava dos acontecimentos, relatava sobre o Messias que havia vindo, havia sido morto, preso, sentenciado, crucificado e morto, e no terceiro dia ele não ficou na sepultura, como diz as Escrituras, ele ressuscitou e está vivo e apareceu para muitos, para os discípulos, ele apareceu para testificar que ele ressuscitou. Buda não ressuscitou, Hare Krishna não ressuscitou. Há outras denominações que se levantaram aí como seus presidentes, estão tudo na sepultura, não ressuscitaram. O Jesus, olha, o Jesus que muito serve aí, o Jesus histórico, mas não é o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Muitos servem ao Jesus histórico, mas nós fazemos menção que ele ressuscitou e está vivo. Quando Paulo estava diante do rei Agripa, ele quase se deixou levar pela palavra de Paulo, a convicção que Jesus estava vivo. Mas esse Paulo aí, diz aí de um tal Jesus defunto, né? A maneira de Paulo se expressar na fé, diz o texto aí, que olha bem, Paulo ele teve perante o governador Félix e diante do rei Agripa, tinha porém contra ele algumas questões, quando ele foi levado, o que causava, aí aqui ele relata que tinham porém contra Paulo algumas questões acerca de uma superstição, ele achava que era uma superstição, e de um tal Jesus defunto, a qual Paulo afirmava viver. Atos capítulo 25, verso 19, está registrado isso. Será que você tem crido e testificado que ele mesmo está vivo? Ainda que os outros falem que seja superstição, o que você está fazendo, pregando, a fé que você está tendo, você crê mesmo que Jesus Cristo é o Salvador? Observe, que casa me edificareis? Quando olhamos aí o capítulo 7, que aí Estevão pregava, quando ele chega aí, olha, e diz assim, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta. Na hora, os fariseus, saduceus, os escribas, os sacerdotes, os religiosos, que tem muito religioso ainda hoje, que acha que o templo que ele construiu é o lugar, a habitação de Deus. Ele fala e engana o povo, que ali é onde Deus está. Vem para a casa de Deus. O de ir à casa de Deus, quando um ou dois estão reunidos no nome de Deus, ele está nele. A partir do momento que todos vão embora, aquela é uma habitação vazia. E quando aqui Estevão começou a falar isso, e o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés, que casa edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Quando ele falou isso, olha, deixaram eles bravos. E muitos hoje, se você falar
que eles não comparam essa casa, a tragédia de uma casa vazia, eles não comparam essa casa, qual casa somos nós, que Jesus falou que o reino dele está em vós, quer dizer, está em você, está em mim o reino dele, a partir do momento que nós cremos pela fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós somos essa casa, o local da habitação de Deus, a morada do Altíssimo. Então, observe bem, quando ele falou isso, aí eles ficaram enfurecidos. Mas tudo bem, vamos ganhar tempo. A casa dividida, uma casa dividida vai à ruína. Uma casa dividida vai à ruína. Aqui nós vemos aí essa passagem aí no livro de Mateus, no capítulo 12, ele diz assim, o 25 e o 26 do capítulo 12, ele diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse, os pensamentos de quem? Dos fariseus. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aqui, o termo Beelzebu é o mesmo de Baal, é o mesmo de filhos de Belial, é o mesmo dos deuses que os povos adoravam, Amaleque ou Moloque. E agora o termo que é usado nos nossos dias de diabo. E Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como substituirá, pois, o seu reino? Então aqui eles vieram, a maneira que Jesus havia expulsado aí, né? Jesus havia dado a cura, feito uma cura de um homem que tinha a mão mirrada, né? E trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, para ele, e o tal modo os curou, que o cego e mudo falava agora e via. Olha só o que o espírito maligno fazia na vida dessa pessoa. Deixava cego e mudo, endemoniado. E aí, quando ele fez essa operação, ele entrou dentro da casa, quer dizer, ele combateu contra o valente que estava dominando esta vida e expulsou de dentro. E agora fez morada. Agora ele, agora aqui, passou a ver, passou a falar. E está liberto do espírito maligno. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Porque Jesus veio para buscar e salvar os que estavam perdidos e doentes. E quem se encontra com essa casa onde o espírito maligno invadiu, saiba, ele precisa sair da tua casa. Jesus quer limpar esta tua casa. Ora bem, reformando a casa, dando o despejo ao imundo. Quando nós olhamos aí no capítulo de Marcos capítulo 5, o versículo de número, vamos observar aí, Marcos capítulo 5, tem uma palavra aqui para nós, do endemoniado do Gadareno, esse endemoniado. E quando nós olhamos também uma passagem também aqui, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 8, capítulo de número 8 de São Lucas, o versículo de número 35, diz o texto, 8:35 diz assim:
E saíram a ver o que tinha acontecido e viram ter com Jesus, achando então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Aí temeram, porque Jesus aqui agora tinha libertado este homem e esses espíritos malignos que estavam apoderando a vida dele, destruindo a sua vida, saíram. E nessa manhã, eu no nome de Jesus Cristo, eu ordeno a essa casa, a esse espírito maligno que está na tua vida, que saia agora e desocupe essa casa, porque agora esse templo, esta casa, será templo de Deus, morada do Altíssimo e do Espírito Santo. Você vai sair agora. Essa casa não te pertence. E com a autoridade dos céus, eu te ordeno agora, saia. Receba a libertação agora na tua vida. Observe bem. Esse espírito já agora estava agora sentado aos pés de Jesus. Outrora, ele perturbava. Outrora, muitos desses espíritos malignos, eles levavam ele para sepulcro. Olha, um endemoniado gadareno. E quando Jesus aí navegou para a terra dos gadarenos, e que de fronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. A morada agora deste homem era nos sepulcros. Olha que situação que esse espírito maligno deixava essa pessoa. Mas quando agora ele saiu ao encontro de Jesus e foi expulso, quando nós vemos aí em Marcos, Marcos ele registra, que aí no versículo de Marcos, vamos pegar o livro de Marcos um pouco. Quando aqui fala que o endemoniado gadareno, aí no versículo de número 3, 4 e 5, o qual tinha sua morada no sepulcro e não ainda com as cadeias e podia alguém prender. Ele, quando ia para prender ele, ele estourava, ele arrebentava, se prendia com corda, dependendo da maneira que prendia, ele se libertava das correntes. Era um espírito maligno forte. E porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amarrar. Tem um bocado de gente aí amarrando o diabo. O diabo, ele amarra aqui, daqui a um pouco o diabo está em outro lugar, na vida de outro. Mas não amarrou o diabo? Você disse que amarrou o diabo e agora ele sai daqui a um pouco está em outro bairro, em outra casa, aprontando? Porque o diabo, ninguém pisa na cabeça do diabo e ninguém amarra o diabo. O diabo, ele sai com a autoridade de Jesus Cristo na vida de alguém. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ou repreendê-lo. Repreendê-lo. Sem muita conversa. Aqui diz o texto, no versículo 5, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro e ferindo-se com pedra. Olha, se feria todo o seu corpo. Imagina que espírito das trevas operava na vida desse homem. Mas saiba, não tem espírito, não tem demônio, não tem potestade, príncipe das trevas, hostes do mal, que no nome de Jesus Cristo, o seu sangue purificador purifica de todo pecado. Olhe bem, quando ele foi liberto aí, narra Dr. Lucas, ele já apareceu vestido.
as vestes mudou. Ele já não andava maltrapilho. Eu creio que ele tomou banho, fez barba, cortou cabelo. Agora ele parecia um cidadão dos céus. E outra coisa, já foi encontrado agora em seu perfeito juízo. A casa espiritual agora passou agora a ser casa para adoração a Deus, segundo o apóstolo Pedro, ele narra aqui, olha bem, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz assim, que agora é casa espiritual, é sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Só Jesus, ele é o caminho. Só Jesus, ele é a verdade. Ele é a vida. E por ele, ele é a porta a qual nós entramos. E para entrar por ele, ele é o mediador. Ele é mediador porque ele nos reconciliou com Deus através do seu sangue e morte de cruz. Para finalizar, quero deixar aqui um versículo para a meditação, em Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, só Ele. E ninguém vai ao Pai, disse Jesus, se não for por Ele. Não adianta você ficar aí com essa casa destruída, essa tua vida destruída. Mas toma a decisão hoje. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na tua porta. Ele quer entrar e quer fazer morada. Amém? Deus os abençoe. Que esta palavra traga um enriquecimento para a tua vida. Shalom. Deus seja convosco.